Nessa aula, vamos aprender aqui os tipos de ciclo de vida do DI. Bom, vocês já devem ter ouvido falar e já ter visto ali alguns. Nós temos três tipos de ciclo de vida quando o tema é criar uma instância para um objeto. Não é? Aqui no ASP.NET, nós temos aqui o transient, transitório, temos o scoped, escopado, e o signal. Bem, vamos olhar cada caso individualmente. Transiente, o transitório. Né? Use quando o serviço é leve, não guarda estado e você quer evitar qualquer efeito colateral entre as diferentes partes da aplicação. Por exemplo, serviços de cálculo ou utilitários. Um serviço que apenas formata strings, calcula imposto ou valida um código postal de Portugal, por exemplo. Não há razão para reaproveitar a instância. Já é um grande indício daqui de quando a gente deve usar o transiente. Mas vamos continuar vendo aqui. Envio de e-mail ou SMS. Cada vez que um componente precisa disparar uma notificação, ele recebe uma instância nova e limpa para configurar o destino e a mensagem. Outra, mapeadores, automapper, transformar o model em view model. É uma tarefa rápida e isolada, não depende de dados anteriores. Para esse tipo de cenário, são os cenários que são recomendados configurar a injeção de dependência, a criação do objeto, a criação da instância do objeto no modelo transient. Imagina, ele é muito leve, mas para um monte de cenários ele não serve. Por quê? Porque imagina, se você faz uma requisição e você precisa manter o conteúdo, a informação de ponta a ponta do request ao response, e aquilo você utiliza mais de uma vez, você vai perder a informação, né? Porque imagina, se você faz dentro do request response, faz três chamadas nesse objeto, a cada chamada que foi feita desse uso desse objeto, você vai perder a informação, vai ter uma informação diferente que vai estar naquela instância ali, é um outro ID. Então, é para cenários muito específicos, cálculos específicos, coisas que você não precisa guardar o estado, ok? E o segundo é o scoped, o escopado. Use quando você precisa que a mesma instância seja compartilhada ou partilhada por todos os componentes envolvidos em uma única requisição HTTP, como o controller e um view component. Vamos olhar os casos aqui. Contexto de banco de dados, Entity Framework. É um exemplo interessante e é um exemplo que a gente deve manter o estado, pelo menos, da requisição. Então, é um exemplo clássico, né? O AppDB Context. Você quer que todas as alterações feitas no controller e nos serviços durante aquele clique do utilizador usem a mesma conexão e transação. Já é um exemplo bem clássico. Informações do utilizador logado. Um serviço que carrega os dados do perfil do utilizador, do banco de dados, uma única vez, o início da requisição e mantém disponível até ao final, até a entrega. Um outro caso interessante que se encaixa. Carrinho de compras durante o checkout. Para garantir que o cálculo total e a validação de estoque usem exatamente os mesmos dados de memória enquanto o pedido está sendo processado, é um caso também que se encaixa bem para Scoped, certo? Usando até o exemplo anterior que eu falei, request response, imagina que você usa determinado cálculo, aqui falando até do carrinho de compras, você ali por trás sempre ocorre muitos cálculos, e no caso ali você precisa manter a informação. Nesse caso, você tem que usar Scoped e não o Transient, ok? Terceiro, singleton. Use quando o serviço deve ser partilhado por todos os utilizadores e durar enquanto o site estiver no ar. Cuidado, é um serviço que deve ter thread safe.
que é esse thread safe? É garantir a concorrência. Imagina, se você tem uma aplicação que você cria uma instância e um outro utilizador vem no mesmo segundo e cria também a mesma instância, o que é que garante? Imagina que fosse um cenário onde você tivesse que a cada entrada registrar um acesso a mais. E se uma outra pessoa entra ao mesmo tempo, e digamos que nós temos ali um valor 10. E aí você entra, você é o 11º. E o outro que entrou, se não estiver em thread safe, o que acontece? Ele pega o valor de 10. Então, o final desses dois acessos nessa concorrência, nesse mesmo segundo, deveria entregar o final, o certo seria 12. Mas se não tiver thread safe, o que acontece? Ele entrega 11. Porque foram no mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo a concorrência. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Cache de configurações globais. Se o seu site lê configurações de um arquivo JSON ou de uma API externa, como taxas de câmbio, que mudam um pouco, você carrega uma vez no singleton e todos os utilizadores leem em memória. Traz aquela informação e fica disponível o tempo todo enquanto aquilo estiver vivo. Logs de auditoria em memória. Um serviço que conta quantos utilizadores visitaram certas páginas e armazena logs rápidos antes de enviá-los para um arquivo físico, tá vendo? Nesse caso também se encaixa bem. Clientes de API externas, HTTP client, manter uma única instância HTTP, geralmente via HTTP Client Factory. Evita o problema de esgotamento de sockets no servidor, sendo reaproveitado por toda a aplicação. É um caso também bastante interessante de se aplicar. Então, olhando para esses três formas de se trabalhar, dá para se ver que na hora que a gente for criar o nosso serviço, seja um cálculo, seja um processamento, seja uma chamada, seja um carregamento de informação em memória, para cada caso você tem que analisar qual tipo de ciclo de vida que você vai ter que trabalhar com o seu serviço. Tá bem? Eu sei que essa aula é um pouco, às vezes até um pouco abstrata, ouvindo pela primeira vez, mas assim, se tiver com dúvida, volta, ouve com calma, lê com calma, e acho que acredito que você vai conseguir entender sim. Agora no próximo slide, nós temos aqui uma demonstração de como se comporta os três ciclos de vida, né? Então, convido vocês aqui a desenvolverem comigo aqui. Vamos lá. Muito bem. O objetivo aqui, como eu falei, é criar. Aqui nós criamos naquela hora, usamos aqui a configuração scoped, né, de ciclo de vida para gerar aquele ID, mas agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer os três ao mesmo tempo e vamos ver como é que cada um se comporta, ok? Então, para começar, vamos aqui fazer umas alterações aqui no nosso serviço. Tá? Primeiro, vamos criar um outro serviço aqui dentro da mesma classe, chamado Operation Service, que vai tratar de chamar os três ciclos de vida ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou acrescentar aqui. Eu vou chamar ele de Operation Service. Eu preciso agora aqui embaixo, criar as interfaces de marcação de todas elas. Então, vamos lá. Vou criar aqui as três interfaces. Você vê que é o mesmo nome, Generate, Guide, Service, Transiente, Scoped e Singleton, certo? E todas elas herdam da própria Generate, Guide, Service que nós tínhamos criado anteriormente. Ok. Fazendo isso, as referências aqui já se concretizaram. A gente cria um construtor, e nesse construtor a gente passa os objetos aqui que nós estamos criando aqui, as propriedades, e atribuímos o valor de cada uma delas. O que mais que a gente precisa alterar aqui? A gente precisa agora alterar aqui como é que fala? A estrutura do Generate Guide Service.
Aqui nós estamos apontando para o antigo, né? Agora não vamos trabalhar com um, vamos trabalhar com 3. E os três chamam a que estava ali anterior ali, que é aqui a iGenerate Guide Service, reparem, né, que trazem a propriedade Operation ID, que é o que a gente precisa entregar ao final. Todas elas, como ela herda, eles também herdam também a propriedade, ok? Muito bem, deixa eu ver se faltou algo. A estrutura é a mesma, o objetivo é o mesmo, só que agora é um serviço que faz os três ciclos de vida, e não um serviço que faz uma entrega de um ciclo de vida, tá bem? O que mais que a gente precisa para fazer isso funcionar? Nós temos que entrar aqui no nosso salvar, temos que entrar aqui no nosso serviço e eu vou comentar aqui esse scope de que nós tínhamos feito, só do Generate Guide Service. Agora nós vamos criar as configurações aqui para inicialmente para as 3 transientes, scope e singleton, né, com os nomes que eu criei aqui, apontando para o mesmo serviço, e também registrando aqui no nosso container DI o Operation Service, que é o serviço principal agora que vai chamar todos eles ao mesmo tempo. Também tem que ser registrado, ok? É um serviço também. Maravilha. Agora na controller a gente tem que modificar aqui algumas coisas, né? Bom, eu vou copiar aqui para facilitar para a gente, tá? Vou fazer umas alterações aqui. E o que nós fizemos? Eu comentei aqui o anterior que estava, e o que eu vou fazer? Em vez de trabalhar com um serviço na hora de utilizar dentro do controller, para vocês perceberem a diferença realmente dos três ciclos de vida, eu, em vez de criar uma instância, eu criei 2. Serviço 1 e serviço 2. Então eu vou executar os 3 2 vezes. Então vamos lá, vamos ver como é que isso vai se dar. Aqui no construtor, faço a passagem dos dois serviços, das 2 chamadas, né? E aqui embaixo no método index, eu alterei para aqui para string, para a gente conseguir ver no browser a diferença, e eu coloquei aqui a primeira instância e a segunda instância. E a primeira instância, cada uma delas entrega o que ele vai entregar, como é a condição que ele vai entregar o guide em transiente, scoped e singleton, ok? É simples, é só isso. E assim, ao executar, a gente vai conseguir perceber como é que é o comportamento de cada um deles. Vamos dar uma olhadinha? Vamos executar aqui. Vai fazer aqui o warm-up para gente. Se eu não esqueci nada, ele deve rodar. Vamos ver. Bom, tá aqui. Né? A chamada é ainda aquela mesma rota. Né? Teste aí. Então, agora, supostamente, ele tem que entregar para mim aqui 6 guides. Então, vamos ver. Tá lá. Ó. Da primeira instância e da segunda instância. Lembrando que o primeiro é transient, o segundo scoped e o terceiro singleton. Transient, scoped e singleton. Reparem uma coisa. Singleton, ele está igual, tanto numa instância quanto na outra. Ele sempre vai ser a mesma. Ele nunca vai mudar isso. Mesmo que o seu reexecutasse aqui, ele vai permanecer o mesmo, porque ele cria uma única instância enquanto a aplicação estiver viva, e ela vai estar viva, não importa se eu der refresh, ela continua viva, então ela mantém o mesmo ID. E os demais comportamentos, como é que vai ser? Transiente, lembra que a gente falou que a cada chamada ele muda. Não importa se está no mesmo request, se tiver mais de uma chamada, que nós temos aqui, 2 chamadas, uma aqui e outra aqui, ele muda. Repare que ele já não é igual em cada instância. Já está diferente. E se você olhar para o Scoped, ele mantém na primeira instância e na segunda instância. Ok? Agora, qual é o comportamento dele se eu der o refresh aqui? Obviamente, o transiente aqui vai mudar e o transiente aqui deveria mudar. E o Scoped também vai mudar, porque é uma nova requisição, é um novo clique, mas ele vai ficar, o valor que tiver aqui é o mesmo que vai estar aqui.
como está agora aqui, né? Mas vai mudar agora, no segundo clique, esse valor vai supostamente mudar. Vamos ver como é que isso acontece? Outra vez, olha lá. Mudei, primeiro mudou, e segundo mudou, do transiente. Scoped, mudou, D9, e aqui embaixo, D9, manteve. Ele está dentro do mesmo request. Então, ele mantém o Scoped, certo? E o Singleton, igual, como estava anteriormente, igual na primeira e na segunda. Esse é uma forma mais transparente, mais fácil de se observar o comportamento dos 3 ciclos de vida, ok? Parece assim, como eu falei anteriormente, parece complexo uma primeira vista, mas não é, não é, porque quando você olhar para o seu serviço, desenvolver o seu serviço, você tem que olhar o comportamento do seu serviço, para como é que ele deve se comportar. Aí você ou coloca como trans, ou como scope, ou como símbolo. Está bem? Bom, para essa aula é isso e até a próxima.